Boa noite para todo mundo, tá? Meu nome é Wagner, eu sou acadêmico do nono período, tá? Da UFAC. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre semiologia do trauma. É um tema um pouquinho longo, mas tentei, assim, abreviar muita coisa, assim. Não vou dar a semiologia toda, porque a semiologia na faculdade são 2 semestres, então quase impossível, né? Então, eu tentei condensar o máximo que eu pude aqui para ser mais focado na questão do trauma mesmo, que é o foco da liga, né? Bom, para a gente começar uma história clínica de um paciente, primeiro a gente começa com a anamnese. A anamnese é a história do paciente, onde você vai ter a identificação, onde você vai saber a história do paciente, a história da doença do paciente, o que está acontecendo com ele. E a anamnese, ela compreende várias etapas, vários tópicos, né? Primeiro com a identificação, onde você vai identificar o paciente, a idade dele, se é homem, se é mulher, quantos anos, a identificação do paciente. Já a queixa principal seria o principal sintoma que o paciente está sentindo. Por exemplo, você está num trauma, o paciente chega por um trauma de pequeno porte e fala assim, ó, eu estou com dor na barriga. Então, a queixa principal do paciente é dor na barriga, entendeu? A história da doença atual seria a história da doença que o paciente está tendo agora. Por exemplo, se a gente pegar o paciente que tem problema respiratório, ele chega, por exemplo, na unidade básica de saúde. Tá, como é que começou essa dificuldade respiratória que o senhor está relatando? Ah, começou há 3 meses e veio piorando, piora com esforço, melhora quando estou em repouso. Então, assim, você vai colocando na cronologia toda a história da doença do paciente, entendeu? Então, a história da doença atual também a gente chama de HDA, a gente abrevia para HDA. O interrogatório sintomatológico, ele vai complementar a HDA. Por exemplo, o paciente, o problema dele que ele relata, né, é respiratório. Beleza. Só que você não vai deixar o sistema neurológico, abdominal, renal, urinar de fora disso. Você vai ter que fazer uma história clínica completa, sistema por sistema, mesmo que o paciente não relate nenhum problema, nada alterado. Então, o interrogatório sintomatológico seria a HDA, entre aspas, seria a história de cada sistema. Por exemplo, sistema urinário apresentou alguma alteração, o senhor sentiu dor ao urinar? Não, não. Se não, não, qualquer um só não. Mas você tem que fazer esse interrogatório por completo. Histórico fisiológico seria a história fisiológica do paciente, parto normal, cesárea, as mulheres, data de menstruação, data da menopausa, todos os marcos fisiológicos. Já a história patológica seria doença que a pessoa tem. Por exemplo, a pessoa é hipertensa, a pessoa é diabética, a pessoa tem algum problema cardíaco, ou apresenta alguma história cardíaca na família. Então, isso é bem importante também. Por exemplo, nas doenças cardíacas, esse passado familiar indica muita coisa, entendeu? Hábitos de vida, fuma, não fuma, é sedentário, não é sedentário, bebe, não bebe, tudo isso. Esse histórico socioeconômico é a situação social do paciente. Tá, mas isso aqui, essa anamnese é uma anamnese mais para enfermaria, para hospital, assim, detalhado. Já num trauma, que é o nosso foco, você não vai fazer todo esse processo num trauma, não tem nem tempo para isso. Então, a nossa anamnese, ela é focada, né? Então, na prática, a gente vai primeiro procedência, né? Paciente, é, procedência e identificação. Paciente, sexo masculino, proveniente de tal cidade, sei lá, Rio Branco, né? Dizendo o nome dele e a procedência dele. O meio de transporte que ele chegou no hospital. Por exemplo, paciente masculino, 16 anos, chegou no hospital trazido pela unidade de urgência e emergência, o SAMU, né? Em prancha rígida com colar cervical. Então, eu coloquei o meio de transporte que ele veio, que ele chegou, no caso eu estou levando para cena, no caso, na emergência, né? O meio que ele chegou lá e foi levado por parentes, por familiares, então tudo isso vai ser importante na nossa anamnese na hora de escrever. A biomecânica do trauma também é o termo de acidente, né? Você vai ter que descrever, paciente, acidente, carro, moto, estava sem capacete, entendeu? Descrever tudo isso e o tempo de acidente, há quanto tempo mais ou menos aconteceu. As queixas do paciente, o que ele relata, doutor,
muita dor na barriga, dor no braço, dor na cabeça. Então, a queixa do paciente, né? E perguntar as comorbidades, né? Se ele tem alguma comorbidade, se ele é hipertenso, diabetes, tem algum problema de saúde, uso de medicamentos, já fez cirurgia prévia, se é alergia. Basicamente, a nossa história sampla, né? Aqui nesse último. Bom, foi a anamnese, seria basicamente a história do paciente. Agora, para a gente completar o nosso exame clínico, a gente precisa fazer o exame físico, né? O exame físico ele é dividido em dois tipos. O exame físico geral, que seria a ectoscopia. O que seria isso? Você vai olhar para o paciente, correto? Você vai descrever aquilo que você está vendo. Ah, paciente alto, baixo, magro, um pouco gordinho, se apresenta alguma deformidade, ou seja, você vai olhar de uma forma geral para o paciente, né? Você vai descrever aquilo que você está vendo, você não vai olhar por sistema, entendeu? É a ectoscopia do paciente. Já o exame específico, ele é um exame, o nome já diz, específico, né? Você vai dividir ele por aparelhos. Aí temos aparelho respiratório, aparelho cardiovascular, abdômen, neurológico. Então, divididinho assim para ficar mais específico possível. No nosso contexto, nós temos do trauma, né? Temos avaliação primária, correto? Quando você está lá no SAMU, por exemplo, você chega num trauma, você é médico do SAMU, você chegou lá na cena do acidente, você tem que fazer primeiramente a segurança do local, como o Otávio sempre diz, né? É o XABCDE da vida, né? Ou seja, aquilo que mais mata, por menos que menos mata. Ou seja, o que mais mata? X, que seria então hemorragia exsanguinante, né? Hemorragia muito grave. Você identificou, também tem que tratar, né? No caso, o tratamento aqui seria, então, no caso, a contenção da hemorragia, seja por tamponamento ou torniquete. A, vias aéreas e colar cervical. B, respiração. C, circulação. D, disfunção neurológica e exposição. Então, isso a gente já viu na aula do Otávio de avaliação inicial, que a gente vai... Avaliação inicial, a gente chega para avaliar o paciente e qual é a sequência que a gente usa, né? É o XABCD da vida. A gente sai do pressuposto daquilo que mais mata, com menos que menos mata, correto? Feita essa avaliação inicial, que você já fez, a gente pensa que você já fez, a gente vai partir para uma avaliação secundária. Essa avaliação secundária é uma avaliação mais detalhada, digamos assim. Porque na avaliação primária você identificou, por exemplo, os sinais vitais. O paciente está com a via aérea perva. Beleza, você só identificou. Não está? Tratou, né? Tirou alguma coisa que está obstruindo. Já na avaliação secundária, você vai quantificar isso também. Por exemplo, o paciente, você verificou o pulso, mas você não quantificou qual o pulso dele. Entendeu? A respiração, você viu que ele está taquipneico, ou seja, a respiração dele está aumentada, mas não quantificou. Então, na avaliação secundária, é uma avaliação que você faz até mesmo na cena do trauma, na ambulância, ou até mesmo dentro do hospital, já no serviço pós-hospitalar, no caso, é mais detalhado. Primeira coisa da avaliação secundária é os sinais vitais, né? Você vai quantificar frequência cardíaca. Tá tanto, tá 100 e pouco, 90, tem que quantificar. Você viu que ele tem pulso e quantifica. Histórico, a história sampla, né? Ou história sample. Você vai fazer se o paciente tiver, no caso, consciente, você pode perguntar para ele, se não por familiares, até mesmo na cena do acidente. Sinais que o paciente apresenta e sintomas que ele relata, caso ele estiver consciente, correto? Alergia, se ele apresenta algum tipo de alergia, porque com certeza no hospital ele vai receber algum medicamento, seja para dor, anti-inflamatório, então tem que perguntar. Ele faz algum uso de alguma medicação que pode alterar? Usa beta-bloqueador. Beta-bloqueador diminui a frequência cardíaca. Então, se ele usa beta-bloqueador, pode ser que a frequência cardíaca dele não esteja tão alterada. Passar do médico, ele tem alguma doença cardíaca, tem alguma doença renal, no caso das mulheres. Se está grávida ou não, tem chance de estar grávida. Se ingeriu líquidos ou alimentos ingeridos. E eventos, isso aqui no caso seria ele relatar o mecanismo de trauma, como é que foi o acidente, né? Como é que foi o acidente. Ele vai relatar, no caso, se o paciente estiver consciente e puder falar, né? Se não, isso aqui vai ser tudo colhido por familiares que esteja na cena do trauma, ou familiares chega depois ali para ali com o paciente. E faz parte também da avaliação secundária o exame físico, né? Só que aqui o exame físico ele é completo e ele segue de cima para baixo. Crânio, caudal.
Então, você vai começar desde a cabeça e vai até os pés, correto? Nessa avaliação secundária. Então, você vai avaliar a cabeça, estruturas maxilofaciais, pescoço, tórax, abdômen, pelve, órgãos genitais, extremidade e exame neurológico. Então, vamos lá, vamos agora de cima para baixo. Vamos secando aqui o exame físico. Então, já fiz a minha avaliação primária, o paciente, aquilo que era iminente de risco da vida dele, eu já identifiquei, tratei, e agora eu passei para uma avaliação secundária mais detalhada, porque alguma coisa pode ter escapado da minha avaliação primária. Então, agora eu vou com mais precaução agora. Tá? Vamos lá, cabeça e estruturas maxilofaciais. Toda a cabeça e o couro cabeludo deve ser examinado à procura de lacerações, contusões e evidência de fraturas. Por quê? Muitas vezes o paciente está de decúbito dorsal, ou seja, de costas, né, no chão, você não examinou corretamente, você não palpou, você não viu se tem crepitação, se tem afundamento, você simplesmente olhou, correto? Então aqui você vai fazer uma palpação mais adequada, vai pegar no paciente mesmo e palpar ele, ver se tem alguma deformidade, tudo isso. O exame da face deve incluir tanto a palpação de todas as estruturas ósseas, palpar os ossos zigomáticos, ver se não tem fratura, o osso nasal, e palpando e vendo alguns se tem escoriação, se tem lesão, correto? Avaliar também a cara dentária e o exame intraoral, ou seja, se o paciente teve alguma lesão intraoral, ou seja, você tem que abrir a boca do paciente e avaliar também, caso for possível, né? Em situações com o paciente entubado, o paciente não consegue abrir a boca, então não será possível, né? E atentos para sinais de fratura de base de crânio, né? Que são, que a gente já viu na aula do Otávio, né? Para quem assistiu, o sinal de Bethel ou Blatter, né? Tem várias pronúncias aí. O sinal de Bethel seria, no caso, essa hemorragia na região mastoide, né? Onde temos essa equimose, que é sugestivo de trauma de base de crânio. Também temos o sinal do guaxinim, né? Que também essa equimose periorbitária, que também é indicativo de trauma de base de crânio, né? Quando a gente tem esses sinais, né, uma coisa que a gente não pode fazer, né, que é a sonda nasogástrica, né, porque essa sonda ela pode subir para lá no cérebro, né, e no caso, se faz a sondagem orogástrica, né, pela boca. Coluna cervical e pescoço, a gente está descendo, cabeça, coluna cervical e pescoço. O exame do pescoço deve incluir também inspeção, palpação e ausculta. A palpação, você vai palpar todo o pescoço do paciente à procura de enfisema subcutâneo, no caso aqui. Enfisema é quando o ar ele penetra entre a pele e a gordura, no subcutâneo. E quando ele penetra na pele e o subcutâneo, ele dá a sensação que você está palpando tipo palpando areia. Essa sensação, tipo umas bolinhas que vai estourando. Quando você palpa, seja no pescoço, seja no tórax do paciente, a sensação que você está pegando em areia, você está palpando e está estourando várias bolinhas. Então, esse é um indicativo, muito indicativo de pneumotórax, ou seja, você tem uma perfuração do pulmão e esse ar entrou dentro da pele, né, no subcutâneo, e está dissecando o paciente. Né? Desvio de traqueia, avaliar o pescoço. Por quê? Um pneumotórax hipertensivo, que a gente vai ver mais à frente, ele desvia toda a estrutura contralateralmente, ou seja, se o pneumotórax é do lado esquerdo, ele vai empurrar tudo para o lado direito. Então, vai traqueia, vai coração, vai tudo. Vai sendo empurrado. E isso pode ser perceptível um desvio de traqueia, né? Que você deve se observar que esse é um diagnóstico que tem que ser rápido, tem que ser feito na avaliação primária até, onde você vai fazer o tratamento também. E fratura de laringe também com a palpação que você pode identificar. As artérias carótidas devem ser palpadas também e auscultadas para verificar a presença de frênitos ou sopro, ou seja, alguns acidentes, seja ele perfurantes ou contusos, ele pode lesionar a carótida, ou seja, pode lesionar a íntima, que é a camada mais interna da carótida, das artérias, e aquilo pode ir dissecando também. Então, isso vai gerar um sopro, vai gerar frênito, então a carótida sempre tem que ser auscultada, dos dois lados, sempre fez de um lado, fez do outro, e sempre comparativo. Evidência de trauma fechado da projeção desses vasos deve ser preocupadas e, se presente, deve alertar para a possibilidade de lesão da artéria carótida. Ou seja, lesão no pescoço, sempre pensa, lesão de carótida. Vamos auscultar, vamos palpar. Na ausculta, tem sopro?
a palpação tem frêmito, né? Frêmito é uma vibração que você pode sentir nos dedos, né? Que um sinal comum dessa lesão em potencial é a marca do cinto de segurança, né? Alguns pacientes baixinhos, né? Que o cinto não fica muito correto no tórax, ele fica mais no pescoço, assim, né? Pode acontecer num acidente, o cinto pegar e ter um trauma aí, né? Temos aqui, por exemplo, esse cara aqui mostrando, esse aqui mostra toda a lesão, né? Do cinto. Agora a gente vai partir para o tórax, né? No tórax, para a gente estudar a semiologia do tórax, a gente tem que ter em mente alguns pontos anatômicos do tórax, porque é a partir deles que a gente se localiza, né? E a partir deles que a gente vai prosseguir a nossa semiologia. Então, no tórax nós temos as costelas, né? Temos 12 pares de cada lado, né? Correto? Temos aqui as nossas... Opa. As costelas, 12 pares de cada lado, correto? Temos as costelas verdadeiras, flutuantes e as falsas, beleza? Beleza? Temos espaços intercostais. Os espaços intercostais são os espaços entre as costelas, correto? Entre as costelas nós temos os espaços intercostais. E esses espaços intercostais são importantes porque é aqui que a gente vai fazer a percussão, que a gente vai falar mais na frente, a ausculta, tudo vai ser nesses espaços intercostais. Porque se você fazer em cima da costela, é um osso, né? É uma estrutura densa, então vai ser alterada. Então, a gente tem que usar os espaços intercostais, por isso que ele é muito importante na semiologia. Articulação chifro-external, a articulação entre o externo e o processo tifoide. Aqui não está mostrando, aqui tem uma articulação. E o ângulo de Louis, ou Luz, como preferir, que é a articulação entre o manúbrio, que é essa parte de cima do tórax, do externo, né? Todo isso aqui é o osso external. Essa parte de cima é o manúbrio, correto? Ele se articula com o corpo do externo. Essa articulação é chamada ângulo de Louis. Por que ele é um ponto importante na semiologia? Logo ao lado do ângulo de Louis, dessa articulação, nós temos a segundo espaço intercostal. E a partir dele que a gente vai se localizar. Porque o primeiro espaço intercostal a gente não consegue identificar, porque ele fica muito em cima. Então, a gente identificando o segundo espaço intercostal através do ângulo de Lurie, fica bem mais fácil, porque a partir dele a gente vai contando, né, sequencialmente. Temos aqui, novamente, o externo, né, mostrando aqui o manúbrio, que é a parte de cima do externo, o corpo do externo e o processo tifoide. Temos aqui a parte posterior, ou seja, eu estou olhando de costas, o externo. Aqui eu estou olhando de frente, aqui eu estou olhando de costas. Aqui temos as articulações das costelas com o externo, correto? Bom, aqui, ó, é o ângulo de Louis. Lembra, ó? Essa articulação aqui, ó. É aqui. Você pode perceber, quem quiser, toca em vocês aqui, ó. Você vai sentir uma protuberância. Ela é mais aumentadinha. Você sente tipo um calinho, assim. Aí é o ângulo de Louis. Se você pegar bem aqui nessa furca que a gente tem aqui, for descendo, você vai sentir esse calinho. Esse é o ângulo de Louis. E se você for lateralmente, você vai ver que tem um espaço intercostal. Bom, aí temos o segundo espaço intercostal. Ângulo de Louis, o lado, segundo espaço intercostal. Então, a partir dele, a gente vai ter, a gente se localiza. Então, quarto, quinto, sexto, e assim vai, entendeu? Então, aí está a importância desse ângulo de Louis, correto? Outros pontos importantes também do tórax são as linhas, né? São linhas imaginárias, claro, né? Que a gente vai imaginar essas linhas para a gente dividir o tórax em várias regiões, para assim ficar mais fácil a nossa semiologia. Bom, na região anterior do tórax, ou seja, eu estou olhando a pessoa de frente. Medialmente ao externo, nós temos a linha médio-external, não já falo, né? Médio-external, ela passa bem no meio do externo. Na lateral do externo, passando a sua borda, nós temos a linha para-external, ou seja, bem ao lado. Lembrando que tem do lado direito e do lado esquerdo, correto? Sempre os dois lados, só a medial que não. Então, quando eu falar linha para-external direita, se entende que também tem a da esquerda, correto? Temos a linha hemiclavicular, ou seja, M, metade, né? Vai passar na metade da clavícula, correto? Ela pega da metade da clavícula e vem descendo. Se chama linha hemiclavicular, aqui no caso direito, do outro lado esquerdo. E temos a linha axilar anterior, que a gente vai ver daqui a pouco ela melhor, que passa aqui,
estou vendo a região posterior do paciente, ou seja, o paciente de costas. Temos a linha vertebral, ou seja, passa bem verticalmente aos processos espinhosos, bem na coluna mesmo, correto? E temos a linha escapular, que ela passa na face medial da escápula. Imagina que a escápula está aqui, ó. Desenhar a escápula aqui mais ou menos. E ela passa medialmente a escápula. Por quê? Isso é importante, porque essas linhas são importantes. Por exemplo, entre essa linha paraesternal e a linha... Não, falei errado. Continuando. Aqui temos uma visão... uma visão lateral do paciente. E nessa visão lateral nós temos 3 linhas. As linhas axilar medial, as linhas axilar anterior, que ela passa junto com a borda lateral do peitoral maior. Temos a linha axilar posterior, ela passa junto à borda lateral do grande dorsal, e a axilar medial, que está equidistante entre as duas, correto? Por que essas linhas são importantes aqui? Por exemplo, quando você, um tratamento para pneumotórax é a drenagem de tórax, e a drenagem de tórax é feita no quinto espaço intercostal entre a linha axilar média, né, e anterior. Então, assim, esses pontos anatômicos são importantes por isso. Além dos pontos dessas linhas, nós temos regiões, correto? A gente olhando o paciente novamente de frente, temos as regiões supraclavicular, ou seja, aqui é clavícula, correto? Acima dela, supraclavicular. Nela, clavicular. Abaixo dela, infraclavicular. Então, é de acordo a esse ponto, né? Então, acima dela, subclavicular, abaixo, infraclavicular. Aqui no número 4, nós temos a região mamária, correto? Mamária tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Abaixo da linha mamária, temos a linha região inframamária, né? Que seria também o hipocôndrio direito e esquerdo, que a gente vai ver isso na divisão anatômica do abdômen. Mas só dizendo novamente aqui, hipocôndrio direito, região inframamária. Correto? Aqui na região 6 temos a região supraesternal, na região 7, região external superior, e a região 8, região external inferior, correto? Já na região posterior do tórax, olhando o paciente de costas agora, nós temos a região supraescapular, ou seja, está acima das escápulas, correto? No número 4, aqui nós temos a região infraescapulovertebral, ou seja, entre as duas escápulas. Por que esse ponto é importante? Quando a gente vai fazer a ausculta pulmonar, se você colocar, por exemplo, aqui, o esteto aqui tem a escápula, você não vai conseguir ouvir porque tem um osso impedindo. Então, por que é importante essa divisão anatômica? Você vai correr das escápulas, né? Você vai fugir dela para você ter uma boa ausculta. Então, só, vai passar aqui o número 4, ó, na região interescapular vertebral, correto? Ó, interescapular vertebral. Você está fugindo das escápulas, aqui não tem osso, viu? Assim, aqui só tem a vértebra, as vértebras, correto? As escápulas, né? Aqui temos a espinha da escápula. Em cima da escápula temos a região supraespinhal, abaixo a infraespinhal, correto? E abaixo das escápulas temos a região infraescapular. E lateralmente, na visão lateral do paciente, no número 1 tem uma face da região axilar e no número 2 tem a região infraaxilar, correto? Na semiologia do aparelho respiratório, a gente segue várias etapas, correto? E essas etapas são elas inspeção, correto? Essa inspeção ela pode ser estática e dinâmica, palpação, percussão e ausculta. A gente vai ver um por um agora. Na inspeção, você vai olhar para o paciente, você vai ver, né? Você não vai tocar no paciente, tá vendo? Ó, tô só olhando, essa é a inspeção. E no tórax, essa inspeção pode ser estática, ou seja, o paciente sem movimento algum. E na inspeção estática, o que eu avalio? Aquilo que você está vendo, né? A forma do tórax, se é em tonel, se é cainiforme, que eu vou mostrar logo à frente. Então, assim, a forma do tórax que o paciente apresenta. Se tem simetria, se não tem simetria, se apresenta abolamento, se tem retração. Então, assim, você vai descrever aquilo que você está vendo, na forma estática, correto? Na forma dinâmica, você vai ver também uma inspeção, só que você vai agora utilizar o movimento respiratório, o drive respiratório.
Nesse movimento respiratório, o que você vai ver? O tipo respiratório, se ele é costal superior, ou seja, se ele é predominantemente superior, correto? Se o que mais mexe nele é o tórax, ou se ele é tórax abdominal, ou seja, tanto o abdômen dele como o tórax dele se movimenta na inspiração e na expiração. Geralmente, quando a gente está deitado, o movimento é tórax abdominal, e quando a gente está em pé, o movimento ele é predominantemente costal superior, correto? A gente vai definir ritmo respiratório, correto? Se ele está a frequência que ele está, se ele está aumentado ou não. Por exemplo, o ritmo respiratório é a frequência. A frequência normal no adulto, né? Ela é de. Algumas literaturas falam de 14 a 20, outras de 12 a 20. Então, esse é o normal. Por exemplo, vamos usar a referência de 12 a 20. Se ela está acima de 20 no adulto, a gente está dizendo que o paciente está taquipneico, ou seja, está acima. Se o paciente está nos parâmetros de normalidade, está entre 12 a 20, nós chamamos dele de eupneico, está normal. Se ele está abaixo de 12, abaixo do valor normal, a gente chama ele de bradipneico, correto? A gente também vai avaliar a amplitude, né, da respiração. Quando a amplitude está muito alta, se chama hiperpneia. Hiperpneia. Quando a amplitude está normal, seria eupneico, e abaixo, hipopneico. Eu vou mostrar isso agora. Tá? Antes, só mostrando na expressão estática, que eu falei para você, que você vai observar a forma do tórax do paciente. Então, aqui você está vendo um tórax normal, correto? Esse paciente. Aqui nós temos um tórax que a gente chama tórax intonel, né? Que é um tórax onde a região antero-posterior está aumentada. Aqui geralmente são pacientes com enfisema, pacientes que têm problema respiratório. Essa região aumenta, né? Que aumenta de ar, então esse de antero-posterior fica aumentado. A gente fala tórax intonel. Temos o tórax pectus escavado, onde essa região aqui, o externo da pessoa é mais para dentro, é mais escavada. Temos o tórax cariniforme, que é quando a região externa é mais protuberante, né? Temos aqui em E, escoliose, né? Uma escoliose bem acentuada, a gente observa. E aqui em F e G nós temos a gibosidade, também é uma forma de alteração do tórax. Como eu estava falando antes, na expressão dinâmica, a gente avalia o drive respiratório, como ele está funcionando. Primeiramente, a gente avalia a frequência respiratória. Eu peguei essa tabela aqui do ATLS, nona edição aí da 10ª, ele traz esses valores. Então, eu não sei se a Sociedade de Pediatria traz outros, né? Mas como eu usei o ATLS, eu trouxe essa tabela. Então, por exemplo, ou seja, até antes de 1 a 2 anos, até 40, pré-escolar 35, escolar até 30, adolescente acima de 13 anos, menor que 30. E adultos, né, que é até 20. Aqui no caso a gente viu a frequência respiratória, né? E aqui nós temos a frequência respiratória de novo. A frequência respiratória ela é rítmica, correto? E nela a gente avalia a amplitude. Se ela tá, quando a amplitude está aumentada, a gente fala hiperpneia, ou seja, está aumentada a amplitude. Quando ela está normal, eupneico, eupneia. E quando a amplitude está baixa, a gente chamamos isso de hipopneia. Por que eu estou falando isso? Que a gente vai entender agora alguns padrões respiratórios. Aqui nós temos o padrão respiratório de Cheyne-Stokes. Esse padrão respiratório de Cheyne-Stokes é um padrão respiratório onde você tem aumento da amplitude, tá vendo? A amplitude está assim, vai aumentando a amplitude, correto? Chega num ponto, um pico, que ela vai diminuindo a amplitude, diminuindo a amplitude, e entra no estado de apneia. A apneia é quando a pessoa não está respirando, correto? Se você segurar a respiração, não respirar, você está no estado de apneia. E esse continua um ciclo, ela vai aumentando, a amplitude começa baixa, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até que chega no pico, vai abaixando a amplitude, até que ela entre em apneia. Esse é o padrão Cheyne-Stokes, né? Está envolvido muito aí no padrão de alteração neurológica, paciente com AVC, né? Pode apresentar esse padrão respiratório.
Respiração de Biot. No caso aqui, você tem uma alteração descoordenada da amplitude, correto? A amplitude começa baixa e vai alta, de novo baixa, e tem alternância com o estado de apneia. Ou seja, a amplitude normal aumentou, diminuiu a amplitude, apneia. Esse é o estado também de Biot, ou Biot também, tanto faz. A respiração de Kussmaul, que é um padrão reconhecido na cetoacidose metabólica, é um padrão característico também onde você tem uma inspiração profunda, ou seja, a pessoa inspirou, teve apneia, ou seja, prendeu a respiração, expirou, apneia, inspirou, apneia, expirou, apneia. E também nós temos aqui um padrão muito comum, que é a dispneia, né? A dispneia é um conforto respiratório, mas ela tem uma característica. A dispneia são movimentos rápidos, ou seja, ela está aumentada a frequência, e é um desconforto respiratório, e são movimentos profundos e amplos, correto? De amplitude alongada também. Eu trouxe aqui uns vídeos para mostrar esses padrões respiratórios, porque muitas vezes só falando assim fica muito complicado, assim, né? Então, vou mostrar uns vídeos para vocês dos padrões respiratórios. Vocês estão vendo esse vídeo aqui? Alguém pode me falar se está vendo ou não? Estamos sim. Tá. Ó, o paciente aqui, você pode perceber que ele está em apneia, correto? Ó, não tem movimento. Não tem movimento, tem apneia. Correto? Começou a inspiração, ó, amplitude menor, vai aumentando a amplitude, vai aumentando, cada vez mais forte a amplitude, cada vez mais forte. Entrou em apneia, mais forte, assim vai. E assim vai. Daqui a pouquinho o paciente ele entra em apneia, ele vai diminuindo a amplitude. Ele começou baixo, aumentou a amplitude e foi baixando até que ele entrou em estado de apneia, correto? Então, esse aqui é o padrão Char-Stokes. Já o padrão de Kussmaul, ver se vocês entendem. Ó, o paciente teve uma inspiração profunda e ela tem uma pequena apneia após essa inspiração. Depois já tem a expiração, tem uma pequena apneia também. Aqui, como está um pouquinho rápido, eu acho que é difícil você ver, mas se você prestar bem atenção, você vai ver que ela inspira, meio que segura a respiração, solta, dá uma apneia de novo, ela inspira de novo, segura a respiração, solta, e assim vai. É aquele quadradinho lá, né? A gente viu de Kussmaul, que é muito característico na cetoacidose diabética. Aqui temos aqui o ritmo respiratório na dispneia, né? Que são movimentos amplos, né? Para você ver, ó. O paciente tem movimentos rápidos e amplos, profundos, como se ela tivesse realmente uma dificuldade respiratória. Percebe aqui na mulher o movimento que ela faz, e na bolinha, ó, movimentos amplos e rápidos. Essa aqui é a dispneia. Já o ritmo de Biot, que é essa alternância da amplitude, que vai alternando com o ritmo de apneia. Ó, ele vai alternando, a amplitude, ela não tem uma amplitude correta. Sempre alternando a amplitude, e ela tem alternância com o estado de apneia, ou seja, de parar de respirar. Beleza. Esse tipo de respiração que você mostrou por último seria aquele tóraco-abdominal? Também, né? Também, porque o paciente pode apresentar uma respiração tóraco-abdominal e não ter essa dispneia de Biot ou qualquer outra dispneia, né? Porque quando a gente está deitado, todas as pessoas, predominantemente, a respiração é tóraco-abdominal, né? Tanto o abdômen como o tórax. Mas no caso dele, ele tinha realmente essa respiração tóraco-abdominal junto com esse padrão característico, né? De respiração de Biot. O Biot também. Correto? Beleza, obrigado. Nada. Agora a gente partiu agora para palpação. A gente saiu da inspeção estática, dinâmica, palpação. A gente está seguindo uma ordem. Na palpação, a gente vai avaliar a estrutura da pele, avaliar a expansibilidade e mobilidade do tórax e frêmito tóraco-vocal. Beleza.
Primeiro eu vou tocar o paciente, eu vou palpar ele, vou sentir ver se não tem crepitação, ver se não senti se tem abolamento, se tem retrações, eu estou palpando o paciente. Eu palpo ele de cima para baixo, correto? Todo o tórax dele está sendo palpado, porque ele pode ter algum osso ali fraturado e você, quando você palpa, você sente essa crepitação, ou alguma retração que você não vê o olho nu, você vai sentir ela na palpação. E na palpação também a gente avalia a expansibilidade do tórax. O que é a expansibilidade do tórax? Quando a gente inspira, a gente tem um aumento da amplitude torácica, correto? E para a gente avaliar essa amplitude, a gente usa a seguinte técnica. Você avalia tanto o ápice como base. Por exemplo, no ápice você vai colocar as mãos sobre a base do pescoço, colocando os dedões estendidos, correto? Bem na região da coluna do paciente. E vai pedir para ele inspirar. Quando ele inspirar, os dedões ele tem que abrir todos equidistantes. Se um for mais que o outro, pode ser que aquele hemitórax, seja direito ou esquerdo, ele não está expandindo bem. Na base do tórax também vai ser da mesma forma. Você vai colocar a mão com os dedões estendidos no rebordo costal, na coluna do paciente, e vai pedir para ele inspirar. Quando ele inspirar, os dedos têm que se abrir de forma equidistante, correto? Se um dedão for mais que o outro, pode ser que um desses pulmões não está insuflando bem. Por que isso é importante? Por exemplo, numa comorbidade chamada pneumotórax, por exemplo, quando você tem ar dentro da pleura, esse tórax, esse hemitórax que está cometido, ele não tem uma expansibilidade correta, adequada. Então, quando você vai fazer a comparação o frêmito tóraco-vocal. O frêmito tóraco-vocal nada mais é do que a percepção tátil que você tem do paciente, correto? Que você sente na pele do paciente, porque quando a gente fala, o som é transmitido das vias aéreas, correto? E você sente ele com a mão, você tem a sensação tátil da voz, né, passando por todas as estruturas do pulmão. E esse frêmito tóraco-vocal, ele é feito com uma mão só, não pode ser usado as duas. Ele é feito tanto na região posterior, como está mostrando essa imagem aqui, tanto na região posterior, vou pegar de novo aqui, tanto na região posterior, fazendo em todos os pontos do tórax do paciente e pedindo para ele falar o número 33, é o número que é usado. Ele fala 33, 33. Aí fala 33 de novo, 33, vai comparando. Por que isso é importante? Isso também é feito na região anterior do paciente. Por que isso é feito? Quando você tem também na patologia, nessa comorbidade chamada pneumotórax, por exemplo, quando você tem ar nessa estrutura, ou líquido, dentro da pleura, esse frêmito ele vai estar diminuído. Por quê? Você tem um ar ali entre o pulmão e a sua mão, correto? Então a distância aumentou. Então o frêmito tóraco-vocal que antes era normal, agora está diminuído ou está mesmo abolido. Então aí está a importância de você saber o frêmito tóraco-vocal. E quando ele está aumentado também é muito importante. Algumas doenças que cursam com consolidação, como por exemplo pneumonia, que você tem consolidação dos alvéolos, esse frêmito ele vai estar aumentado, correto? Então aí tem a importância de saber o frêmito tóraco-vocal. A percussão. A percussão, ele é um movimento que a gente faz com as duas mãos, correto? De modo que uma mão vai ficar estendida, né, sobre a região que você quer percutir, e a outra mão, com o dedo médio, você vai fazer movimento tipo de um martelo, como mostra aqui, ó. Aqui temos a região dedo medial, né? E o outro dedo medial vai percutir em cima desse dedo. Então, ele vai gerar um som. Por exemplo, se eu colocar a mão aqui no meu toque e percutir, vai gerar um som. Eu faço um movimento de martelo. E no tórax, a gente tem... e a percussão, a gente tem vários sons diferentes, né? Entre os mais importantes aqui, a gente tem o som claro pulmonar. O som claro pulmonar é o som normal do pulmão, correto? Ele é um som característico que, se vocês puderem fazer, achem um espaço intercostal de vocês, vai sentindo a região mais mole e faz a percussão. Vocês vão perceber que ele tem um som característico, tipo de tambor, que é o som claro pulmonar.
E para você identificar bem esse som, é só na prática mesmo, você fazendo sempre, fazendo você mesmo, identificando, porque é muito de ouvido mesmo, assim, não tem como nem eu explicar como é que é o som claro pulmonar. Mas se vocês percutir o tórax de vocês agora, você vai identificar o que é um som claro pulmonar. Já o som timpânico, o som timpânico, ele é um som característico basicamente do abdômen, né, algumas regiões específicas, como essa região aqui, esse espaço de Traube, que é como se fosse o nosso hipocôndrio esquerdo, que é a região esquerda do abdômen, né? Ele é um som característico que ele é como se tivesse água dentro, entendeu? Você percute, é um som tipo batendo um tambor, só que como se tivesse água líquida. Então, assim, é um som característico também do abdômen, principalmente no espaço de Traube. E o som maciço é como se você batesse em algo maciço, como uma mesa, por exemplo. É maciço, né? E qual a estrutura que a gente tem maciça, por exemplo? É o osso, claro, né? E o fígado, né? Temos aqui o fígado, então quando você percute o fígado, que é no pulmão direito, você vai ter o som maciço, né? Que é característico dele, correto? Então no pulmão nós temos o som claro pulmonar, na região cardíaca maciçez também, porque é um órgão sólido, no fígado maciçez, e no espaço de Traube nós temos o som timpânico, né? Na região mesogástrica também, que é o tipo um umbigo, você vai perceber que também é um som bem timpânico. E a percussão, ela é feita de que forma? A percussão é feita de forma comparativa, ou seja, fez de um lado, tem que fazer do outro. Por exemplo, aqui como está o cursor aqui, ó, número 1. Começou pelas bases do pulmão, na região anterior, correto? Fez do lado direito, faz do lado esquerdo, porque é sempre comparativo, correto? Você sempre vai comparando. Abaixo, segundo espaço intercostal. Percutiu aqui, percute o outro lado. Assim vai. 3, percutiu aqui, percute o outro lado. Assim vai descendo todos os espaços intercostais até a base, percutindo um por um e sempre comparativo, comparando um lado com o outro, correto? Na região posterior também tem que ser feita essa percussão, também. Ela é feita de forma comparativa, por exemplo, fez aqui número 1, região apical, faz do outro lado. Fez aqui na região 2, fez desse lado, faz do outro lado, sempre comparativo. E percebe-se que o desenho que se faz aqui, por exemplo, desses números, é tipo se fosse uma camiseta regata, né? É aquilo que eu falei, você está fugindo da escapa, que está aqui e aqui desse lado, e indo ao meio, onde você vai ter uma percussão melhor. Porque se você percutir em cima do osso, você vai ter um som maciço, né? Não é isso que você quer ver. O som do pulmão é claro pulmonar. O escudo pulmonar também segue o mesmo padrão na percussão, feita anteriormente, posteriormente, sempre comparativo, correto? E sempre nesse modelo aqui, tipo fosse, se você imaginasse uma camiseta regata, né? Esse movimento, esse desenho. Já a ausculta pulmonar também tem sons bem que são difíceis muitas vezes de explicar, porque muitas vezes você vai conseguir identificar ele na prática clínica, né? Porque quando a gente faz semiologia, é até engraçado que você põe o estéreo, professor, você está ouvindo isso, isso, isso. Aí você coloca, você não está escutando nada, mas você fala que está escutando, só para não dizer que não está sabendo nada. Mas realmente é bem complicado você ouvir isso assim de primeira. Você colocar e identificar, isso é murmúrio vesicular, isso é um estridor, isso é um ronco. É complicado. Então, por isso que a prática clínica aí é importante. Mas vamos lá. Na escuta pulmonar, nós temos os sons normais, né? Temos o som traqueal, que é o que são os sons normais do pulmão? É a turbulência do ar passando por toda a via aérea do pulmão, né? O som passa por lá e ele gera um barulho. A turbulência do ar gera um barulho. E temos o som traqueal. O som traqueal é quando esse ar passa pela traqueia e ele gera um barulho característico. Então, nós chamamos então de o som traqueal. O som brônquio é quando o ar passa, no caso, pelos bronquiofonte, praticamente, gerando um som específico. E aqui nós temos o mais importante aqui, que eu acho, que é o murmúrio vesicular. O murmúrio vesicular é o som normal do pulmão. Ele é um som que você ouve mais na periferia, correto? E ele é como se fosse o ar passando nos bronquíolos, né? Que é menor, os menores brônquios, né, os bronquíolos,
e passando pelos alvéolos. Ele gera um som característico chamado murmúrio vesicular. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um vídeo mostrando os principais sons. E vou mostrar o murmúrio vesicular para vocês tentar ouvir um pouquinho. E nós também temos os sons anormais, né? Ou seja, não é normal, não é para ter aquilo ali, correto? E nos sons anormais nós temos os descontínuos e os contínuos. Os descontínuos nós temos o estertor fino e grosso, correto? O estertor fino e grosso, ele acontece pela abertura abrupta das menores vias aéreas, ou seja, dos bronquíolos. Então, por exemplo, paciente que tem pneumonia, por exemplo, uma infecção do parênquima pulmonar, ele vai apresentar estertor, seja ele fino, seja ele grosso, correto? Ele é um som bem característico também, muitas vezes relacionado a infecções, tá? Também no edema agudo de pulmão, você percebe esse estertor bem característico também, quando edema agudo de pulmão, quando o pulmão está encharcado de água, é bem característico. Já os contínuos, nós temos os roncos, os sibilos e o stridor. Nesses aqui, a gente vai ter o quê? Obstrução da via aérea. No estridor, é quando você tem uma obstrução da via aérea superior, seja da laringe, da traqueia, e essa obstrução, seja por corpo estranho, seja por edema, ela vai gerar um barulho característico. Já o sibilo e o estridor, ou já o ronco e o sibilo, vai ser obstrução das vias aéreas inferiores. Por exemplo, aquele paciente que está tossindo muito, né, que está muito catarro, que tossindo muito, quando você ausculta o paciente, você percebe aquele ronco, ele está roncando. Você percebe que é a obstrução, né, das vias aéreas inferiores para aquele muco. Então, ele apresenta essa característica como um ronco. Já o sibilo também é uma obstrução que é muito característica em paciente asmático, né, que tem aquelas crises asmáticas, que tem a obstrução das vias aéreas inferiores, né, e essa obstrução, ela tem esse som característico, o sibilo, né. Eu vou tentar mostrar para vocês agora um pouquinho desses sons, porque falando assim fica muito vago, né, eu principalmente tive muita dificuldade para entender esses sons. Vou ter que sair aqui só para a apresentação. Me dizem se vocês estão escutando esse barulho. Sim, sim. Então, aqui nós temos o som pulmonar normal, que é o murmúrio vesicular, tá? É tipo esse barulhozinho, tipo barulho de mar, assim, ó. Ele é bem característico, né? Só que tem que ter a prática para você identificar ele. Muitas vezes fica meio abstrato, assim. Aqui nós temos os sons anormais, também chamados de ruídos adventícios. Quando você fala assim, ruído adventício é aquilo que não é normal, correto? Não é normal do pulmão. Temos os sibilos, né? Que é característico muito na asma, ele é característico da asma, ó. Percebe como se tivesse um gato lá dentro miando, né? É o famoso sibilo. Já o ronco, ele é um pouquinho diferente. É como se tivesse alguém roncando mesmo, né? Um som mais grosso, mais forte. Tá. E aqui a crepitação. A crepitação seria o estertor fino, né? Que é a crepitação que a gente fala. É como se a gente. O livro fala, estertor fino ou crepitação, é como se você pegasse o cabelo e colocasse perto do ouvido e flexionasse um ao outro. Diz que esse som da fricção do cabelo é um som característico de crepitação. Eu não acho, eu acho que é tipo. Você pegar tipo umas areinhas, assim, meio que apertando elas assim, é um som. Eu me lembro isso, né? Na crepitação. Mas o livro fala isso, que é como a fricção dos cabelos, né? Perto do ouvido. É um som característico da crepitação.
Tá, vamos lá. Aqui agora vamos ver a semiologia do aparelho cardiovascular, que também é importante no contexto do trauma. Na inspeção e apalpação, a gente vai ver se tem, por exemplo, abalamento, né? Se você tiver algum abalamento na região cardíaca. Você vai identificar o ictus. O ictus é quando é a ponta, o ictus cord, né? É quando a ponta do coração ele bate na parede torácica anterior. Ou seja, você sente aquela vibração. Pessoas magrinhas, assim, conseguem ver bem. Pessoas que têm um pouquinho mais de peso é difícil você ver. É o ictus, mas pessoas mais magras você percebe assim, você consegue ver o coração batendo na parede do tórax. Assim, é bem visível mesmo. Também palpar para ver se tem a presença de frêmitos, né? A pessoa pode apresentar algum sopro, e esse sopro está gerando algum tipo de frêmito, né? Também pode ser visto na palpação. E a ausculta cardíaca é algo muito complicado também. Eu acho mais complicado que a ausculta pulmonar, porque a gente consegue identificar o que é normal, né? Agora, aquilo que é patológico, a gente fala assim, ó, tem alguma coisa errada, mas eu não sei dizer o que é. E realmente é assim. Na prática clínica mesmo, você vai ver a dificuldade que vocês vão ter de identificar os sons alterados na ausculta cardíaca. Mas, basicamente, a ausculta cardíaca, a gente tem um som de B1 e B2. B1 é o fechamento das válvulas atrioventriculares, da mitral e da tricúspide, e B2 é o fechamento das válvulas pulmonar e aórtica, que é o famoso tum-tá, 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 tum-tá. É o famoso o ritmo, né, característico do coração. E quando a gente fala que quando a gente escreve lá assim, ritmo regular, norma fonético em 2 tempos. Mas fala, caramba, o que quer dizer isso aí? Ritmo regular, ele está regular. Tum-tá, tum-tá, tum-tá. Então ele está no ritmo correto dele. Norma fonético, na ausculta, você percebe que se tiver com a amplitude aumentada, tipo estalido, batendo muito forte, você percebe que a ausculta, esse tum-tá, ele vai estar aumentado. Então, pode ser hiperfonese ou pode estar normofonético, que é o padrão normal. E em 2 tempos, né? Porque ele está em 2 tempos, B1 e B2, porque tem outros tempos também, pode apresentar B1 e B2, que é o normal, pode apresentar B3, B4, que são outros sons que vai aparecer numa ausculta que não seja normal. Então, por exemplo, quando você for escrever, você escreve lá, sopro, que é o normal, né? Ritmo cardíaco regular, ou seja, ele está regular. Em 2 tempos, porque ele tem B1 e B2 apenas, ele não está apresentando nem B3, nem B4. Em 2 tempos, ritmo regular em 2 tempos, norma fonética, ou seja, o som que você escutou ali, ele não está nem aumentado nem diminuído, né? Ele está normal, então norma fonética. Você vai também à procura de sopros, né? Sopros também é algo bem complicado de você conseguir ouvir, porque é algo bem característico, é algo que você vê lá no fundinho da ausculta assim, você vai entender, mas você tem que procurar também a presença de sopros. E além que faz parte também da semiologia do aparelho cardiovascular, é você descrever o pulso, né? E o pulso, você tem que descrever ele, como que você vai descrever o pulso? Você palpou o pulso radial, correto? Tá, tô sentindo, mas tem que descrever. O que você tem que descrever? Primeiro, frequência. Ele contou em 1 minuto. Não pode, galera, não pode fazer assim, eu vou fazer até 30 segundos, multiplico por 2. Isso não é correto. A gente aprende o correto é você contar até 1 minuto, porque em 1 minuto pode apresentar um extra-sístole que você não viu nos primeiros 30 segundos, correto? Então, sempre 1 minuto, nunca multiplicar. Frequência. A frequência está 90 batimentos por minuto. Ritmo. O ritmo, ele tá sentindo aqui, ó. O ritmo, ele tá regular. Se o paciente apresentar algum tipo de arritmia, você pode sentir até no pulso. A amplitude, ele tá cheio? Tá cheio. Ou ele tá filiforme. O que é filiforme? Ele tá fraco. Paciente, por exemplo, que tem algum tipo de choque, principalmente choque hipovolêmico, o pulso dele vai estar diminuído. Então, você vai sentir um pulso fraquinho, quase, muito difícil até de você palpar. E a simetria. O que é a simetria? Você vai comparar um ao outro, né? Palpou o pulso radial esquerdo, palpa o direito. Palpou a carótida esquerda, palpa a direita. Entendeu? Sempre simetricamente. No corpo tudo é 2, tudo tem que ser comparativo. E aqui temos os focos, né, de ausculta.
nós temos os principais, os quatro principais. Tem outros, mas eu trouxe os principais. O foco aórtico, correto? Que é no segundo espaço intercostal direito. O foco pulmonar, que é no segundo espaço intercostal esquerdo. O foco tricúspide, que é no quinto espaço intercostal, bem adjacente aqui do externo. E o foco mitral também no quinto espaço intercostal, mas ele segue a linha hemiclavicular. Lembra aquela linha hemiclavicular que ela passa bem aqui no meio da clavícula? Então, imagina ela passando aqui, ó, tá certinho? No quinto espaço intercostal, na linha hemiclavicular. Lembrando que esses pontos aqui de ausculta não correspondem aos pontos anatômicos das válvulas, tá? Porque assim, você quer auscultar o barulho da válvula, mas não quer dizer que nesse ponto onde está o foco aórtico, bem ali está a válvula aórtica. Ela não corresponde a certinho o ponto anatômico de cada válvula. E algumas lesões torácicas e pulmonares. Bom, fratura de costela é muito comum. Você vai ver que vocês começarem a ir por trauma, fazer o plantão de vocês. Para quem não está indo ainda, você vai ver que eu acho que é difícil o dia que não apareça fratura de costela. Sempre tem. E aí as costelas que são facilmente fraturadas são da quarta à oitava, onde elas são mais finas, correto? E ela tem uma menor proteção pelos músculos, ou seja, da quarta à oitava, nona, por exemplo, aqui, são onde mais tem fratura de costela. Quando você tem fratura da primeira, segunda e terceira costela, você pode saber que o trauma foi grande, porque essas costelas dificilmente elas fraturam. As mais comuns são da quarta, oitava, nona, por aí. Lembrar que a ponta quebrada da costela pode lesar músculo, ele pode furar o pulmão, causar um pneumotórax, pode também lesar até vasos sanguíneos, né? Lembrar disso. Fratura de costela. Quais são os sintomas que o paciente vai apresentar? Dor torácica, porque fratura dói pra caramba. Falta de ar, porque o paciente não vai querer respirar, ele vai meio que segurar a respiração, porque a dor, quando ele não respira, a dor meio que cessa um pouco. Quando ele respira, a dor piora, porque com o movimento respiratório, né, mexe ali que a estrutura fraturada e a dor aumenta. Na inspeção, a gente vai ver a dificuldade respiratória que o paciente vai ter, e na palpação, a gente vai ver a sensibilidade ao toque que o paciente vai ter, e crepitação, né? Crepitação, quando um osso encosta no outro, assim, você vai sentir aquela crepitação da fratura. Tórax instável. Tórax instável é um tipo de fratura de tórax, né? De costela, né? Característico, onde se tem duas ou mais costelas adjacentes fraturadas em pelo menos dois lugares diferentes. Vou mostrar. Por exemplo, então tá aqui uma costela, correto? Essa costela fraturou essa primeira, essa e essa. Então fraturou três seguidas. Em cada uma delas, fraturou em dois pontos diferentes, correto? Fraturou nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, correto? Então, duas ou mais costelas fraturadas, e cada costela fraturada tem dois pontos de fraturas. Ou seja, essa parte aqui, ela fica solta, correto? Esse segmento, ele fica solto. Então, a gente chama de tórax instável. Por que instável? Quando a gente inspira, né, a gente cria o pulmão inspirando, a gente cria uma pressão negativa lá dentro, correto? Quando a gente expira, a gente cria uma pressão positiva. E por que quando a gente inspira o tórax na funga para dentro? Porque a gente tem o arcabouço ósseo, né, que não deixa isso acontecer, ele é mais forte que a pressão lá dentro. Já na inspiração do tórax instável, percebe aqui, a gente aqui fosse o tórax instável, seria aquela parte que está solta, né? Ele meio que desencaixou ali do tórax. Quando a pessoa inspira, que cria-se uma pressão negativa maior no tórax, aquele pedaço que veio, o tórax está aumentando, mas aquele pedaço dali, ele está indo para trás, ele está retraindo. E ao contrário também é verdade, quando você expira, que tem uma posição positiva, que o tórax está relaxando, a parte que está fraturada, ela vai para fora, correto? Então, ela desconexa com o restante do tórax. Aqui temos uma imagem, um vídeo também mostrando o tórax instável.
Percebe quando o paciente inspira, aquela parte que está solta, né, digamos assim, ela vem para dentro. Quando o paciente expira, joga o ar para fora, aquela parte que era para vir para dentro, ela foi para fora. Então, ela é desconecta, né? Tórax instável, respiração paradoxal. Quais são os sintomas? Dor torácica intensa também, né? Pela fratura, sofrimento, dificuldade para respirar. O paciente vai ter uma taquipneia, ou seja, aumento da frequência respiratória, pode apresentar até cianose. Na palpação, o paciente apresenta uma alta sensibilidade do segmento acometido, uma crepitação e a instabilidade daquele segmento, porque praticamente ele se soltou da caixa torácica, né? Então ele vai estar instável. Daí vem o nome tórax instável, né? Ó, percebe que essa parte aqui meio que se soltou de todo o resto, né, do arcabouço ósseo. Ele está segurando só pelos músculos mesmo e pela pele. O pneumotórax. Pneumotórax é quando você tem ar na cavidade pleural. Ah, mas o pulmão não tem ar? Tem, mas dentro dele, dentro do pulmão, tem ar. Mas entre o pulmão existe uma capa que reveste todo o pulmão, chamado pleura, correto? E essa capa, o espaço entre essa capa e o pulmão, ele é virtual, não existe nada entre eles. E quando você tem a perfuração pulmonar, por exemplo, perfurou, começa a entrar ar do pulmão para o espaço pleural, aquele espaço que antes era um espaço virtual começa a ter um espaço real, começa a acumular ar lá dentro. E esse ar, o que esse ar faz? Ele vai meio que colabar o pulmão, ele vai o que? Restringir o pulmão, correto? E existem três tipos de pneumotórax, basicamente. O simples é quando você tem a perfuração do pulmão, correto? Perfurou. E está entrando ar dentro da cavidade pleural, correto? Como esse aqui, ó. Que nós temos um exemplo de um pneumotórax simples. O pneumotórax hipertensivo era um pneumotórax simples que transformou num pneumotórax hipertensivo. O que é hipertensivo? Não já fala. Hipertensivo. Esse ar aqui, ele acumulou tanto ar, que ele está empurrando o pulmão para o lado, contralateralmente, está empurrando traqueia, está empurrando o coração, tudo contralateralmente. Ele é hipertensivo, correto? Então, eu vou ter uma imagem mais à frente mostrando certinho cada tipo de pneumotórax. E o aberto é quando você tem a perfuração, a comunicação com o meio externo, e essa comunicação, ela tem 2/3 ou mais do diâmetro da traqueia, correto? Então, no pneumotórax aberto, o ar está entrando tanto pela traqueia como por aquele buraco que gerou ali, correto? Então, o ar está entrando por ali. Então, uma das ferramentas que a gente usa para controlar isso no pré-hospitalar, que a gente estuda sempre no alfa, é o famoso curativo de 3 pontos, né? Tá. Pneumotórax simples. Sintomas: dor torácica, principalmente pleurítica, dificuldade respiratória. O paciente tem muita dificuldade respiratória, por quê? O pulmão está sendo comprimido, né? Então, aquele pulmão que era para insuflar, ele não está conseguindo insuflar, ele está comprimido. Então, o paciente sente muita dificuldade respiratória. Sinais. Na inspeção, ele vai ter os sinais de insuficiência respiratória, né? Porque pela dificuldade respiratória. Na palpação, ele vai ter diminuição diminuição ou ausência do frente tóraco-vocal. Por quê? Imagina aqui está o pulmão, aqui está a sua mão, no caso, na pele do paciente. Criou-se mais uma, digamos assim, uma parede, né, uma camada de ar entre o pulmão e a sua mão, né? Então, o freno tóraco-vocal que passa pela traqueia, que vai chegar até a sua mão, que vai sentir na pele, ele tem mais uma barreira aqui na frente dele, correto? Então, esse freno, ou ele vai estar diminuído ou está mesmo ausente. Então, é importante saber. Percussão. A percussão você vai observar o timpanismo, porque o som normal do pulmão é o claro pulmonar, correto? O timpanismo é como se fosse um som mais forte, mais claro, mais intenso, né? Porque tem ar lá dentro. Então ele é bem característico mesmo na questão do pneumotórax. Você vai palpar o paciente como se estivesse palpando um balão, como se estivesse cheio de ar mesmo, bem timpânico. E na ausculta vai ter a diminuição do murmúrio vesicular, ou seja, vai ter a diminuição do
do som normal do pulmão. Por quê? Mesma coisa que da questão do freno tóraco-vocal. Você criou essa camada de ar entre o esteto, que vai estar na pele do paciente, e o pulmão. Então, aqui, você não tá, você não vai, quase não vai auscultar o murmúrio vesicular do paciente, né, que é o som normal dele. Então, vai estar diminuído. Então, recapitulando, um pneumotórax simples vai ter diminuição do freno tóraco-vocal e diminuição da ausculta, né, também. Vai ter, na percussão, timpanismo, né, porque tem ar lá dentro. Aqui temos aqui o pneumotórax mostrando, né, ar, né, dentro da cavidade pleural. Pneumotórax aberto. Sintomas. O paciente também vai apresentar dor torácica, desconforto respiratório, né. Voltando. Pneumotórax aberto. Na inspeção, você vai observar uma insuficiência respiratória evidente, que ele é mais intenso que só apenas o pneumotórax simples. O paciente ansioso, inquieto e taquipneico, ou seja, vai estar com a respiração com a frequência aumentada. Na palpação, vai ser a mesma coisa. O freno tóraco-vocal diminuído, porque tem ar, né? Imagina aqui é o pulmão, aqui tem ar e aqui é a sua mão. Então, aquele ar ali vai dificultar a transmissão do som. Então, o som tóraco-vocal vai estar diminuído. Na percussão, você vai observar timpanismo também. E na ausculta também vai estar diminuído. Aqui nós temos um exemplo de pneumotórax aberto, né? Por exemplo, esse paciente levou uma facada, né? E o diâmetro dessa facada, dessa lesão aqui, ó, ela é 2/3 ou mais maior do que a luz da traqueia. Então, aqui está entrando ar suficiente para encher o espaço pleural, correto? E nos tratamentos que a gente faz no pré-hospitalar, até no INTRA, é o curativo de 3 pontos. Então, no pneumotórax hipertensivo, eu acho que de todos aqui, se pudéssemos dizer, é o mais grave, né? Por quê? Ele era um pneumotórax simples que ele tornou hipertensivo. Os sintomas vai ser dor torácica, o paciente apresentar, desconforto respiratório. Na inspeção, o paciente vai estar apreensiva, dificuldade respiratória, taquipneica, né? Uma respiração superficial, não vai ser aquela respiração profunda, porque o pulmão deve estar praticamente todo colabado. Essa pessoa vai também ter uma agitação crescente. Na palpação também vai ser a mesma coisa, vai ser o freno tóraco-vocal vai estar diminuído, na percussão vai ser timpânica e a ausculta também vai estar, o murmúrio vesicular vai estar diminuído. Então, para o pneumotórax em geral, né, o take home aqui, em geral, seja ele hipertensivo, simples ou aberto, freno tóraco-vocal diminuído, percussão timpânica e ausculta diminuída, correto? Aqui nós estamos mostrando aqui, ó, o pneumotórax hipertensivo. Observa que entrou tanto ar aqui, que ele está empurrando o pulmão contralateralmente, está empurrando traqueia, está empurrando o coração e está empurrando o outro pulmão também contralateralmente. Então, você vê que tem tanto ar na cavidade que ele vai empurrando tudo que ele tem para frente. Então, um diagnóstico tem que ser rápido na avaliação primária, tem que ser, né? Ali que você observa muitas vezes a desvio de traqueia, porque ó, a traqueia foi para o lado, observa que a traqueia foi desviada, né? E a gente fala que uma das medidas tratativas aqui seria a toracocentese, né? Que você, de alívio, você enfia tipo um abocate, né? Que é tipo uma agulha, seja no segundo espaço intercostal ou no quinto, né? Está sendo agora também, para você aliviar, transformar esse pneumotórax hipertensivo num simples. Porque o pneumotórax simples já é risco à vida, é uma emergência, mas o hipertensivo é mais ainda. E temos o raio-x mostrando a mesma coisa, o raio-x normal, e aqui o raio-x alterado. Ó. Você percebe que aqui está mais preto que aqui, do outro lado. E está empurrando tudo contralateralmente. Tamponamento cardíaco. Tamponamento cardíaco é uma emergência médica também, em que há aumento do líquido entre as duas membranas do pericárdio, que são responsáveis pelo revestimento do coração. Ou seja, o coração, assim como o pulmão, ele tem uma capa que reveste ele, correto? E uma capa. E quando você tem sangue, principalmente sangue, entre essa capa e o coração, a gente chama tamponamento cardíaco. O que esse sangue vai fazer? Ele vai criar uma pressão positiva e vai dificultar a contratilidade do coração, correto? Imagina que essa capa, ela não é distendível, ou seja, ela não estica.
ela é rígida. E você vai colocando sangue lá dentro. O coração tem a contratilidade dele, né? A sístole e a diástole. E você colocando sangue ali, você vai diminuindo o espaço do coração. Então ele não consegue contrair, ele começa a ficar sufocado ali. E e o tamponamento cardíaco, a gente fala que ele apresenta uma tríade muito conhecida, caído também muita prova de residência, que é a tríade de Beck. O que é a tríade de Beck? Primeiro, estado jugular. Imagina assim, o coração está sendo comprimido e uma das cavidades mais fracas, entre aspas, assim, é o átrio direito, correto? Então o átrio direito meio que está sendo esmagado. E no átrio direito, o que desemboca no átrio direito? A veia cava superior, correto? Então, quando você tem meio que o esmagamento ali do átrio direito, né? Tudo que está no átrio direito começa a voltar para trás. Então, você observa o quê? Essa estase jugular, correto? Nós temos aqui, ó, observando aqui essa estase jugular, tá vendo? Aqui vemos a veia jugular, ela toda cheia de sangue. Bom, além da estase jugular, nós temos abafamento das bulhas cardíacas. Da mesma forma que a ausculta vai estar diminuída no pneumotórax, aqui também vai estar pelo seguinte fato. Entre o coração e o seu esteto, existe algo que não existia antes, sangue, correto? Então, esse sangue vai ser como se fosse uma parede, uma barreira entre o coração e o esteto. Então, vai ser o quê? Abafamento das bolhas. Então, você escrever lá, normofonética vai estar hipofonética. Você quase não está escutando a bolha cardíaca. Tipo, tum, tá, tum, tá, tá, tum, tá, tum, tá, bem baixinho, né? Faz parte também da tríade de Beck. E a outra parte da tríade de Beck é a hipotensão. Por quê? O tamponamento cardíaco, ele cria como se fosse, não, cria-se um choque obstrutivo. Por quê? Você está comprimindo o coração, não deixa ele encher de sangue e contrair de novo, então você meio que está comprimindo ele e você não está enviando sangue para o corpo. Então você tem o quê? Uma hipotensão. Então lembrar, tríade de Beck, estado jugular, abafamento de bulhas cardíacas, hipotensão. Sistema abdominal. Agora a gente partiu de cabeça, pescoço, tórax. Estamos no abdômen agora, correto? No abdômen também temos alguns marcos anatômicos que a gente tem que saber. O abdômen é dividido em vários quadrantes, né? Para a gente ter uma localização melhor de cada região do abdômen. Por quê? Um dos sintomas mais comuns no paciente relata no abdômen é dor, né? O sintoma mais comum que você pergunta ao paciente é dor. Então, a gente dividindo em vários quadrantes, por exemplo, o paciente está no quadrante 1, né? Imagina no quadrante 1 que está sentindo dor aí, que é o hipocôndrio direito. O que você imagina que tem no quadrante 1? Tem um fígado, né? Imagina. Então, ele pode ter alguma coisa no fígado? Pode ser. O paciente refere-se dor no quadrante 7, né? Que é a fossa ilíaca direita. O que tem na fossa ilíaca? O que tem nessa região anatômica? Ali tem o apêndice, tem o seco. Então, assim, cada região você tem a estrutura anatômica que você tem que imaginar. Então, os quadrantes do abdômen, ele pode dividir de duas formas. Em 4 quadrantes ou em 9. Em 4 quadrantes, nós temos aqui uma linha passando pela linha alba, né, que é essa linha medial aqui. E a linha que passa na linha da cintura. E ele divide entre quadrante superior e inferior, né? Se tem superior e inferior, tem direito e esquerdo. Direito e esquerdo. Então, quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior esquerdo, direito, quadrante inferior esquerdo. Então, dividiu em 4 quadrantes. E a gente pode dividir também de uma forma mais minuciosa, dividir em 9 quadrantes. Vão ser 2 linhas verticais, são as linhas hemiclaviculares. Imagina aquela linha que saiu lá na clavícula, ela veio, hemiclavicular, veio até aqui embaixo, direita, né? A linha clavicular do outro lado, veio até aqui embaixo, esquerda. Então, 2 linhas verticais e 2 linhas horizontais. A primeira linha horizontal passa no rumo do rebordo costal, né? Aqui está o rebordo costal, passa a linha. E a linha horizontal inferior, ela passa no rumo das cristas ilíacas. Então, se criou-se aí 9 quadrantes. E cada quadrante ele tem um nome, né? Nesses quadrantes do meio, que é o 2, o 5 e o 8, ele é bem sugestivo o nome, por exemplo. Quadrante 8, epigástrico, ele está mais acima.
5, mesogástrico, meio, abaixo, hipogástrico, embaixo, hipo, correto? E de cada lado vai ter o direito e o esquerdo. Por exemplo, número 1, do lado direito, nós temos o hipocôndrio direito. Do lado esquerdo, vamos ter o hipocôndrio esquerdo. Número 4, nós temos o flanco direito. Número 6, nós temos o flanco esquerdo. Número 7, fossa ilíaca direita. Número 9, fossa ilíaca esquerda. Então, os dois lados tem, né? E sempre comparar. No aparelho abdominal vai ser um pouquinho diferente na ordem que vai ser feita a semiotécnica. Por exemplo, lá no aparelho torácico, né, a gente ia lá, inspeção, palpação, percussão e ausculta. Já no aparelho abdominal, no abdômen é diferente, muda-se a ordem. Por quê? Imagine-se assim, você vai ir do menos que toca no paciente para o mais que toca no paciente. O que eu quero dizer com isso? Quando você toca no paciente, você faz a palpação, você pode alterar algum som que estava ali, e você mexendo nas alças intestinais, a ausculta pode estar prejudicada. Por isso que a ausculta não fica por último. Então, eu guardei assim, o que mexe menos com o paciente, para o mais que mexe com o paciente. Por exemplo, a inspeção. Estou só olhando, então eu mexo no paciente. Então, vai ser o primeiro. A primeira coisa que eu vou fazer é a inspeção. Depois, o que mexe menos no paciente? A ausculta. Eu vou auscultar o paciente. Terceiro, percussão. Percussão, eu estou tocando o paciente, mas eu não estou palpando. Estou fazendo a percussão. E por último, a palpação, que realmente aí eu vou palpar o paciente, né? Que vai ter a palpação superficial e profunda. E vou falar cada uma delas. Bom, na inspeção, né, do abdômen. Nós estamos no abdômen. Você vai olhar para o paciente, né? Você vai ver o que você está vendo, né? Temos a estática, né? Que você vai analisar o paciente em posição ortostática, ou seja, em pé, em decúbito dorsal. Paciente deitado. Aí forma e volume. Forma do abdômen. Como é que é a forma dele? Volume, se está globoso ou não. Se é plano ou não. Se é abdômen avental. Você vai descrever aquilo que você está vendo. Ver se você também vê abolamentos, retrações, cicatrizes cirúrgicas, que é muito importante. Por exemplo, o paciente chega com obstrução intestinal, e uma das causas da obstrução intestinal é brigas, né, gerada por cirurgias. Então, muitas vezes o paciente nunca fez cirurgia 10 anos atrás e ele nem comenta e fala isso com você. Então, você observando a cicatriz se torna muito importante depois para a sua análise clínica. Avaliar também pele e anexos. E também nós temos a inspeção dinâmica. Na inspeção dinâmica, a gente vai analisar hérnias, né? Tanto as hérnias epigástricas, né? Como femorais. Como a gente analisa as hérnias, né? Existe uma manobra chamada manobra de Valsalva, na qual você pede o paciente soprar o dorso da mão. Ele sopra o dorso da mão, e isso aumenta a pressão intraabdominal. Então, aquela hérnia ali que ela não estava protrusa, com esse movimento de Valsalva, ela sai para fora. Então, você identificou uma hérnia. Você vai avaliar também o movimento peristáltico, que pode estar aumentado na fase inicial da obstrução intestinal. E pulsações, né? Sabemos que a aorta abdominal passa aqui, né? No abdômen, né? Então, você pode, se você ficar de lado do paciente e olhar tangencialmente a ele, você pode observar pulsações, ou seja, por exemplo, uma dilatação aneurismática, um aneurisma de aorta abdominal, bem na região epigástrica, que é a mais comum. Você olhar, você observa a pulsação da aorta na parede, você observa essas pulsações. Em paciente muito magro, você pode observar a pulsação da artéria aórtica abdominal na parede, normalmente, sem ter alteração nenhuma, tá? Mas pode também indicar aneurisma. Aqui temos tipo de abdômen, né? Abdômen plano, abdômen globoso, vários tipos. Você vai identificar qual o tipo de abdômen. Abdômen plano, abdômen acítico, né? Que você vê aqui, abdômen cheio de água. Você vai caracterizar o abdômen acítico, globoso. Abdômen avental, né? Que você tem esse excesso de tecido adiposo. Você vai observar equimose, né? Observar o que você está vendo. Você vai descrever, por exemplo, aqui, esse hematoma de Cullen, né? Gray-Thunder. Então, assim, você está observando, vai descrever aquilo que você está vendo, né? Hematoma periumbilical, Cullen. Hematoma em flancos, né? Gray-Thunder. Então, você vai descrever aquilo que você está vendo. Escreveu a forma de tórax e tudo aqui, a forma de abdômen e tudo aquilo que você está vendo.
Na ausculta, a gente vai avaliar os ruídos hidroaéreos, né? O normal é de 5 a 34 por minuto, e a média é de 5 a 10 por minuto. A ausculta pulmonar, abdominal, ela é feita de forma de sentido horário, tá? E de sentido horário, e você tem que passar por todos os quadrantes auscultando, tá? E se ausculta em 1 minuto. O normal, né, dos ruídos hidroaéreos é de 5 a 34 e a média é de 5 a 10. Ele pode estar diminuído, por exemplo, em paralítico, né, que você tem diminuição da motilidade do ilho, e também nas diarreias eles podem estar aumentado os ruídos hidroaéreos. Você também vai procurar sopros, né? Como eu falei para você, a aorta passa bem no rumo da linha alba aqui, na região epigástrica. Você vai colocar o esteto aqui e vai tentar escutar sopro, né? Porque se tiver ali um aneurisma, você pode escutar um sopro aqui, na região abdominal. Na percussão, nós temos os sons característicos do abdômen, né? O som característico do abdômen, principalmente, é o timpanismo, né? Que você vai percutir principalmente no espaço de Traub, né? O que é o espaço de Traub? O espaço de Traub nada mais é que esse triângulo aqui, ó, tá? Ele é delimitado, né, no lado esquerdo, correto, do paciente, e é delimitado pela linha anterior da axilar anterior, superiormente pelo sexto espaço intercostal e medialmente pelo rebordo costal, correto? Esse espaço aqui, nós temos aqui o baço, temos uma parte do estômago. Então, aqui, característica é o timpanismo. Se você percutir aqui, você vê um som maciço, é muito característico e provável de ser uma esplenomegalia, ou seja, o baço ele vai aumentando de tamanho, né? Que vai deixar essa percussão, ao invés de ser timpânica, que é o normal, vai se tornar maciça, que é uma massa, né? Hipertimpanismo, quando as alças abdominais estão dilatadas, né? Quando você tem obstrução intestinal ou está com muito gás que você percute, você tem um hipertimpanismo. E o som maciço, né? Que é o som na região do fígado, né? No hipocôndrio direito. O fígado é uma estrutura maciça, né? Então, quando você percute essa região, é um som maciço. A percussão também, ela é importante aqui no fígado para você delimitar o tamanho do fígado, né? Fazer a famosa hepatimetria, ou seja, você vai delimitar o tamanho do fígado. Como é que você faz isso? Você começa a percutir de cima para baixo, pegando os espaços intercostais. Observe, você sabe que o espaço intercostal, que o pulmão, o som é claro pulmonar. Você vai percutindo, claro pulmonar, ficou maciço. Você marca de caneta aqui com um lápis, que é aqui começou o fígado. De baixo para cima agora, você começa a percutir, o abdômen é timpânico, o som normal do abdômen é timpânico, das alças intestinais é timpânico. Timpânico, começa a percutir, timpânico, opa, ficou maciço. Então você marca também. Então você delimitou o tamanho do fígado, correto? Aqui chama hepatimetria. Aqui também, o lobo esquerdo também se faz a mesma coisa. Investigação, né, do espaço de Traub, porque se ele não tiver timpânico, tiver maciço, pensa-se em esplenomegalia. Temos também alguns sinais clássicos na percussão no fígado. Temos o sinal de Joubert, né? Que quando você percute o fígado, em vez de ele ser maciço, que é o som normal dele, ele vai estar timpânico. Aí você imagina, uai, tem ar no fígado? Bom, tem, mas é patológico. A gente sabe, se sabe que o quê? Que a gente tem ar dentro das alças intestinais, mas na cavidade abdominal a gente não é para ter ar. Então, quando você tem ar na cavidade abdominal, ou seja, houve alguma perfuração de alças, correto? Então, esse sinal de Joubert, o paciente está em decúbito dorsal, você percutiu, está timpânico e não maciço, opa, pode ser um sinal aqui de sinal de Joubert, que pode ser ar na cavidade. E o sinal de Torres-Holmes. Torres-Holmes. É o que? O paciente, quando você percute o hipocôndrio direito, percute o fígado, ele vai sentir dor. Esse sinal é muito característico quando tem sim um abscesso hepático. A palpação ela pode ser superficial, ou seja, você vai fazer com a mão só. Você pode usar as duas, mas
Geralmente, a gente vê na prática clínica que se usa uma mão só. E você vai colocar pouca força, né? Vai colocar tanta força para comprimir muito o abdômen do paciente. E o que você vai analisar na palpação superficial? Primeiro, sensibilidade. Tocou, o paciente está com muita dor, né? É uma suspeita. Resistência da parede. Aprofunda um pouquinho os dedos, aprofunda um pouquinho a mão. O paciente já deu um pulo de dor, aí, o paciente está contraído demais, os músculos estão contraídos, então pode ser um sinal de alerta aí. Avaliar a continuidade da parede abdominal e avaliar pulsações, se tem algum pulso, avaliar o epigástrico, que você pode sentir o frento ali. Palpação profunda, você vai avaliar o quê? Os órgãos na cavidade abdominal, principalmente. Você vai colocar, a manobra vai ser feita com as duas mãos, correto? Uma sobre a outra, né? Geralmente é dominante por baixo, ou a dominante por cima, desculpa. Na verdade, não tem muito, assim, uma regra, né? Mas eu coloco a dominante por baixo. Mas tem regra isso não. Qual vai por cima, qual vai por baixo. E você vai palpando todo o abdômen do paciente. Lembrar, se o paciente referir, por exemplo, eu tô com dor, por exemplo, no hipocôndrio, na fossa ilíaca esquerda, por exemplo. Direita. Que é onde está o meu cursor. Você vai começar do outro lado, onde não está doendo. Correto? Por quê? Se você começar onde está doendo, pode alterar o outro lado. Então você pode alterar o outro lado e o paciente pode ter uma resistência maior que vai te prejudicar a sua avaliação posteriormente. Então você começa do lado que não está doendo e vai até o lado que está doendo. Você vai avaliar todos os quadrantes, os 4 quadrantes e os 9, correto? Alguns sinais da palpação abdominal que a gente tem são a descompressão brusca. Por exemplo, paciente que tem irritação peritoneal, ele vai apresentar essa característica. Ele vai ter um sintoma, a gente fala, um abdômen tábulo, que é característico, né, por exemplo, o paciente teve um acidente, né, e tem um sangramento interno. Sangue, qualquer líquido irrita o peritônio. O peritônio é algo muito sensível, correto? E o próprio corpo tem uma defesa que é o quê? Ele deixa o abdômen em tábua, né, rígido. Você palpa o abdômen do paciente, chega a estar duro. Claro que você tem que descartar se o paciente está fazendo isso de forma voluntária, por isso, quando você está fazendo o exame, você tem que conversar com o paciente, distrair ele, para que ele não faça essa contratura de forma voluntária, né? E você pensar que seja uma contratura involuntária e já pensar em irritação peritoneal. Quando você palpa o paciente e solta a mão, né? Que é a descompressão brusca, na irritação peritoneal, o paciente vai sentir muita dor. Então, que é característico de essa descompressão brusca, com dor positiva, no caso, é sinal de irritação peritoneal. Geralmente, esse paciente, geralmente não, é indicação praticamente de cirurgia, que alguma coisa está irritando esse peritônio. Sinal de Bloomberg. Sinal de Bloomberg é a descompressão brusca, correto? Só que no ponto de McBurney. O que quer dizer isso? Ver se eu acho aqui. Ponto de McBurney. Você traça uma linha imaginária entre a crista ilíaca superior e a região umbilical. Vai dividir em 3 terços, correto? 1, 2, 3. Na divisão entre o segundo e o terceiro terço, aqui se encontra o ponto de McBurney, correto? Então, a descompressão brusca, ou seja, você comprimiu, soltou nesse ponto, se chama sinal de Bloomberg positivo, correto? Sinal de Murphy. Sinal de Murphy é quando você palpa o ponto cístico, né? Que é onde é o ponto cístico? O ponto cístico é bem no rebordo costal direito, bem na localização ali da vesícula biliar, correto? Então, o livro fala rebordo costal direito com a interseção da borda lateral do músculo reto. É muito específico. Imagina-se que é no meio ali do rebordo costal, como eu estou mostrando aqui, ó, nessa imagem, o rebordo costal direito. O que você vai fazer? Vai pedir o paciente inspirar. Quando ele inspirar, você vai fazer a compressão. Se ele tiver com o sinal de Murphy positivo, na hora da inspiração, ele vai parar a respiração abruptamente e vai relatar muita dor, correto?
Aqui se chama aqui sinal de Murphy, né? Sinal de Murphy positivo. No caso, o paciente sentiu dor na inspiração quando você fez a compressão num ponto cístico, né? Isso é bem característico de colecistite aguda, ou seja, inflamação da vesícula biliar. E também nós temos outros sinais característicos, como, por exemplo, da apendicite, né? Que é muito comum, né? Você vai ver muito, muito mesmo, apendicite. Tem algumas manobras que devem ser feitas para você diagnosticar apendicite, né? Uma delas é Bloomberg positivo, ou seja, num ponto de backburn, você comprimiu, soltou, né, descompressão brusca, o paciente relatou dor, esse já é um dado sugestivo de apendicite. Mas tem outras manobras, a de Hovsing, o Hovsing, pessoas e obturador. Qual que é a manobra de Hovsing ou Hovsing? Hovsing, você vai palpar, começar a palpar do lado esquerdo, correto? E o paciente vai sentir dor do lado direito, onde está o apêndice, correto? Por quê? Quando você palpa o lado direito, esquerdo, as alças do lado esquerdo, se entende que o ar dentro daquela alça vai fazer o caminho inverso. Quando ela faz o caminho inverso, é meio que ela vai locomover aqui o apêndice e vai causar dor. Isso aqui é o sinal de Hovsing, ou Hovsing, né? Sinal de pessoas, né? Sinal de pessoas, você coloca o paciente de decúbito lateral esquerdo e você vai estender a perna da pessoa, do paciente, para trás. E o músculo pessoa, que fica bem na região da parede posterior do abdômen, ele meio que vai encostar no apêndice e vai causar dor. Esse também é uma manobra, quando positiva, sugestiva de apendicite. Isso aqui é a manobra de obturador, né? Que é o que? Você vai flexionar a coxa do paciente e a perna e vai fazer o movimento de rotação externa. Com esse movimento, o paciente também relata dor na região do apêndice, também sendo um dado sugestivo de apendicite. Então, se você juntar todos esses e todos derem positivo, for sugestivo de apendicite, muito provavelmente é apendicite. Lesões abdominais. Então, uma inspeção, né? Observar lesões de partes moles, observar a distensão, observar entrada ou saída de arma de fogo, arma branca, observar sangramento, eviscerações, se o abdômen está plano ou está distendido, correto? Na inspeção, aqui nós temos aqui os sinais clássicos, né? Essa equimose, perumbilical, sinal de Cullen, né? E nos flancos, sinal de Grey-Turner. Esses são sinais de hemorragia retroperitoneal. Com certeza esse paciente já para cirurgia. Ou seja, está sangrando dentro da cavidade abdominal do paciente. Aqui também temos outra equimose. Tudo isso aqui é observado na inspeção. Ausculta. No contexto do trauma, ela não é muito útil no atendimento inicial do trauma, né? Muitas vezes porque, além de você avaliar basicamente o murmúrio, ruído hidroaéreo, no contexto do trauma, vocês vão perceber quando vocês fazerem a prática de vocês, quem não fez ainda, que é muito barulho, né? Um fala de cá, outro fala de lá, outro chama de cá, então assim, acaba-se que a ausculta fica muito prejudicada. Uma coisa que se tem que ficar, se prestar atenção, é quando se ausculta ruídos hidroaéreos, né? No tórax durante o exame físico pulmonar. Porque isso pode ser ruptura, sugestivo de ruptura diafragmática, ou seja, o paciente teve aqui uma contusão, um acidente, onde ela bateu o tórax e ela teve ruptura do diafragma. Então, uma alça intestinal saiu da cavidade abdominal e ela subiu para cima. Agora está lá na cavidade torácica. Então, quando você escutar o paciente lá no tórax, né? E você perceber que tem ruído do aéreo aqui, não é normal. Alguma coisa está fora do lugar. Percussão. Identificar áreas dolorosas. Defesa voluntária ou involuntária, como eu disse. A defesa voluntária, o paciente pode, ou ele está com medo do exame, ou algo assim, ele pode se defender, correto? E a defesa involuntária, como eu disse, como, por exemplo, na irritação peritoneal, que você tem ali um abdômen tágo, né? O abdômen do paciente fica duro, fica rígido, né?
Dor, descompressão brusca, que também é um dado, né, sugestivo de irritação peritoneal, que você palpa o paciente e solta, o paciente sente muita dor. Evitar palpação profunda do abdômen com lesão evidente, ou seja, lesões muito profundas, evitar muita palpação ali que você pode meio que lesionar aquilo que já está ruim, imagine assim, já está ruim, você está mexendo muito, 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 você pode mover algo que não era para mover, uma artéria, um trombo ali de uma artéria que estava estancando, ela sai, então assim, ter cuidado nessa parte. Também cuidado nas vídeos com objetos cravados, né, porque muitas vezes o objeto cravado tem que ser tirado em ambiente cirúrgico, porque aquele objeto cravado, ele pode estar estancando ali um sangramento, quando você tirar ele, né, se pode ter um sangramento ativo, então muito cuidado com objetos encravados. Aqui temos aqui uma evisceração, né, mostrando o abdominal. Agora nós saímos do abdômen, vamos agora para o períneo, reto e vagina, né, região da pelve, né, digamos assim. O períneo deve ser examinado à procura de contusões, hematomas, lacerações, sangramento retal, ou seja, o períneo, né, tem que ser observado, e observar tudo isso, se tem contusão, se tem hematoma, porque o paciente pode apresentar um hematoma sugestivo ali de alguma fratura interna ali, fratura de uretral, e você, apenas com aquele hematoma, pode imaginar e pedir um exame e não fazer, por exemplo, uma sondagem no paciente que você nem imaginaria, se você não imaginasse que ele tivesse uma lesão ureteral e fizesse essa sondagem, seria ruim para o paciente. Então, assim, dados sugestivos ali, hematomas, contusões nessa região, sempre temos que imaginar alguma fratura, fratura de uretra também. Se o exame retal é necessário, o médico deve avaliar a presença de sangue na luz intestinal, a existência de próstata alta e flutuante, a presença de fraturas pélvicas, a integridade da parede do reto e a tonicidade do esfíncter. Ou seja, aqui nós estamos falando do exame retal. Por que a gente faz exame retal? Quando o médico está desconfiando ali de aquele paciente pode ter fratura pélvica, como que o exame retal vai me ajudar? Primeiro, você vai observar se tem sangue na cavidade, na luz intestinal. Se tem sangue, imagina-se então que tem uma perfuração intestinal, né? Para ter sangue ali, correto? Então já é um sinal de alerta que acende para você. A próstata, ela está um pouco mais alta do que o normal, também é sugestivo de fratura de pelve, né? Presença, você, através do toque retal, você observar alguns ossos pélvicos, ver se você encontra fratura. Então, você também observar a integridade do esfíncter do reto, né? Porque se ele estiver alterado, pode ser que tenha alguma lesão nervosa. Nos doentes de sexo feminino, o exame vaginal deve ser realizado em doentes com risco de lesão vaginal. Avaliar a presença de sangue na vagina e a existência de lacerações vaginais. Teste de gravidez deve ser realizado sempre, né? Se a paciente tem vida sexual ativa, o beta-HCG tem que ser pedido. Os membros devem ser inspecionados para verificar presenças e contusões de deformidades. A palpação dos ossos, pesquisando dor, movimentos anormais, ajuda na identificação da fratura oculta. Muitas vezes você vai perceber que os membros é meio que esquecido, né? Você meio que pensa só, cabeça, tórax e abdômen, e pelve. E realmente, né? E são que mais mata, né? Mas a gente tem que lembrar que existem as fraturas de membros, né? Fratura de braço, perna, né? Que também são, assim, tem muita gravidade. Por exemplo, fratura de fêmur, pode ter uma lesão ali de alguma artéria femoral que é risco iminente para o paciente. E fraturas pélvicas pode ser suspeitada pela identificação de equimose sobre as asas do helico, pubis, grande lábio e escuro, como eu disse. Você observando ali a pelve do paciente, observou equimose, observou contusão, sempre pensar em lesão da pelve. Aqui nós temos aqui esse raio-x mostrando a lesão em livro aberto, né, que fala, onde o osso quadril direito ele separou do esquerdo, imagina assim. Ele meio que abriu o livro, ele estava fechado e ele abriu o livro, né? Isso aqui são um raio-x bem característico, a gente fala fratura em livro aberto.
A dor à palpação no anel pélvico, né, na pelve, é um achado importante no doente consciente. No doente inconsciente, a mobilidade da pelve em resposta à palpação delicada antero-posterior das crises ilíacas e da sínfise pública com as palmas das mãos pode sugerir ruptura do anel pélvico, feita por um médico experiente. Bom, se o paciente está consciente e refere-se muita dor na região pélvica, se imagina-se então que ele tem uma fratura ali. Não vou ficar manipulando naquela região porque se ele está relatando dor, imagino que algo certo, algo errado está ali. Então, vou pedir um raio-x, uma tomografia para aquele paciente, correto? Já num paciente inconsciente, você tem que suspeitar de fratura ilíaca. Você não está vendo ali hematoma, você está vendo hematoma, mas você quer ter certeza. Então, você vai fazer o quê? Vai ver se aquela pelve tem mobilidade. Então, você cria-se uma força antero-posterior, ou seja, empurrando a pelve para trás e fechando a pelve. Ou seja, fechando o livro, né, que a gente fala. Então, se você sentir a pelve fechando, então se diagnostica, então, ali uma fratura de pelve, né? Lembrando que esse procedimento deve ser feito uma vez só e por um médico experiente. Por quê? Aqui existem grandes vasos calibrosos. Pode ser que um trombo está tamponando um vaso ali que você mexeu a pelve, aquele trombo vai se embora. Então você cria se ele é uma hemorragia que não existia, agora está existindo. Ou até mesmo uma espícula óssea ali que você mexeu muito a pelve, ela cortou um vaso, então cria essa hemorragia. Então, esse é uma manobra que deve ser feita por um médico experiente, né, por ortopedista, e deve ser feita uma vez só. A ruptura de ligamentos provoca instabilidade da articulação. Lesão de tendões interfere na movimentação ativa da estrutura afetada. Aqui nós estamos falando, tipo, paciente que sofreu trauma em joelho, por exemplo, teve rompimento de tendões, ligamentos de joelho, tem a instabilidade daquela estrutura, né, que a instabilidade te faz imaginar em rompimento de tendão,